Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nossa mensagem de hoje está baseada no texto de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Eu gostaria de destacar nesta manhã o versículo de número 19, onde está escrito assim: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Que assim Deus, Espírito Santo, esteja nos abençoando nesse momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Estimados amigos, ouvintes, estimados irmãos na fé, nesta semana, todos nós aqui fomos pegos de surpresa com uma notícia nem um pouco agradável. Esta semana, Maquiné foi notícia em todos os jornais da região, do estado e até mesmo do país. E essa notícia não foi uma notícia boa, como talvez nós gostaríamos que fosse assim. Maquiné foi notícia por causa de um registro de um possível atentado em uma de nossas escolas. E com certeza todos vocês devem estar por dentro desta notícia. Não vou entrar, não vou me aprofundar em maiores detalhes. Mas essa notícia pegou todos nós, como eu disse, bastante de surpresa, porque nunca imaginamos talvez que algo assim pudesse acontecer numa cidade pequena como a nossa. Eu, assim como vocês, também fui pego de surpresa nesta quarta-feira. Para mim, a quarta-feira era para ser um dia, não somente um dia normal como todos os outros, mas era para ser um dia especial, pois é meu aniversário, dia 12 de abril. E nessa quarta-feira eu fui surpreendentemente acordado pela minha doce e querida esposa. Em vez de ela me trazer um café da manhã na cama, ou algo do tipo, ela me chama, me acorda cedo para dizer: Diego, olha só a notícia que está saindo aqui em toda a internet, no WhatsApp. E eu disse para ela: que bela maneira de se acordar o seu esposo que está de aniversário no dia. Em vez de me acordar com uma boa notícia ou com um café na cama, como eu disse antes, ela me acorda com essa notícia pesarosa. Essa notícia triste, essa notícia que deixou e ainda estamos, muito preocupados com toda essa situação, com essa possível violência que talvez tivesse acontecido em nossas escolas. E com certeza essa notícia me deixou com muito medo, pois, como vocês sabem, a Rebeca, minha esposa, ela é professora, trabalha em uma das escolas do nosso município, e também o Samuel estuda também numa das escolas. E aí a gente fica com medo. Eu garanto que não somente eu, mas muitos outros pais e possivelmente muitos de vocês que estão aqui também nesta manhã também ficaram com medo ou até mesmo estejam com bastante medo. E é entendível quando a vida
de nossos queridos, de nossos filhos, a vida está em risco. A vida está em jogo. E esse é um dos maiores medos que paralisa o ser humano. Quando a nossa vida, ou quando a vida de alguém próximo a nós, ela está correndo risco. Infelizmente, esta notícia, ela pegou, se alastrou, e assim muitas pessoas ficaram e estão com medo, como eu disse. E medo é algo bom por um lado, mas também é algo ruim por outro. É bom porque o medo faz com que a gente se cuide mais. O medo faz com que a gente se proteja. O medo faz com que a gente pare, pense e reflita, né, em como estão acontecendo algumas coisas. Mas se por um lado o medo é bom, por outro lado ele também pode ser ruim. Porque o medo, ele paralisa. Ele faz com que a gente se feche dentro de nosso mundo, muitas vezes com medo até mesmo de sair de casa, como aconteceu comigo na quarta-feira. Às vezes até medo de abrir a porta, de sair na rua. Eu acho que isso talvez aconteceu até mesmo antes, vamos dizer assim, no período da pandemia, né, quando nós ficamos sabendo do vírus, né, deste vírus que pegou muitas pessoas, tinham medo de sair de suas próprias casas e de saírem e serem contaminadas, né, com este vírus mortal. E assim, né, o medo, ele por um lado, ele paralisa também a gente. Faz com que a gente se tranque, se feche e até mesmo, muitas vezes, algumas pessoas ficam com outras questões, né, outras doenças, outros pontos que são decorrentes do medo, como fobias. Né? Fobia, na realidade, é um tipo de ansiedade, é um tipo tem a ver com a respiração, com não conseguir respirar direito, com ficar ansioso, preocupado, refletindo sobre isso. Então, por esse lado também vemos que o medo, ele é algo ruim, é algo paralisante. E coincidentemente, nesta semana, então, vem essa leitura do segundo, né, a leitura do segundo domingo de Páscoa, que fala como os discípulos estavam reunidos no domingo à tarde, no domingo de Páscoa. A leitura deixa bem claro, naquele domingo à tarde, no domingo de Páscoa, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Assim como nós, talvez, nos fechamos, nos trancamos, assim também os judeus, os discípulos, se trancam, se fecham ali, com medo das autoridades judaicas, dos líderes judeus. Por quê? Se eles haviam prendido e morto e matado, né, o seu próprio mestre Jesus, agora, com certeza, eles viriam atrás dos seus seguidores. E por isso, então, eles também, com medo de perder a sua vida, eles também se trancam dentro das suas casas. Uma atitude, como eu disse, normal para nós, quando estamos com medo. Quando estamos com medo, nos fechamos. Queremos nos sentir protegidos, nos sentir seguros. Mas nada que a gente faça, apesar de nos trancarmos dentro de casa, vai nos realmente trazer aquilo que nós precisamos para lidar com o medo. Nada vai ser realmente suficiente
para tirar a nossa angústia, a nossa preocupação. Não adianta se fechar e se trancar, que não vai tirar o medo que realmente há dentro de nós. A única coisa que pode realmente nos auxiliar, nos ajudar a passar e enfrentar o medo, os anseios, a preocupação, a dificuldade neste momento difícil, é a paz. Não há nada mais importante que a paz para enfrentar o medo. Mas como ter paz num mundo como o nosso, que tanto prega violência, mortes, destruição, guerra, brigas, até mesmo dentro da família, e agora, ultimamente, dentro das nossas escolas, um lugar que antes era talvez um lugar que a gente poderia mandar nossos filhos com total segurança de que nada iria acontecer com eles. Não, lá eles estão sendo bem cuidados, estão protegidos. Porém, a gente, pelos últimos acontecimentos e as últimas notícias que nós vimos na televisão, não é bem assim. Vimos em Blumenau, vimos também em Saudades, também em Santa Catarina e em outros lugares no Brasil afora. Como ter paz em meio a tanta notícia ruim? Como ter paz quando ligamos a televisão e só vemos desgraça? A paz não vem de dentro de nós. A paz verdadeira ninguém de nós consegue dar. Esta paz, o único que pode trazer é o príncipe dela. O príncipe da paz, Jesus Cristo. E por isso que, quando Jesus entra naquela casa, naquele domingo à tarde, o domingo da Páscoa, mesmo os discípulos com as portas trancadas, Jesus entra, fica no meio deles e diz que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Na realidade, esta era uma saudação costumeira entre os judeus naquela época, Era a saudação da paz, assim como nós cumprimentamos e perguntamos: olá, tudo bem? Como você está? Eles cumprimentavam com a paz. Paz seja convosco. E assim Jesus, a primeira saudação que ele traz para os discípulos é essa: que a paz esteja com vocês. Mas a paz que Jesus vem dar, a paz que Jesus vem trazer é uma paz diferente. E por isso, ele vê como os discípulos estavam apavorados, com medo, e novamente ele diz, no versículo 21, que a paz esteja com vocês. Porque não era qualquer paz. A paz de Jesus é diferente. Na realidade, a paz era Ele mesmo. A paz para tirar todas as angústias e preocupações e medos com que eles estavam sofrendo e passando, era por quê? Porque eles haviam perdido o seu mestre. Estavam tristes, estavam infelizes naquele momento. Estavam com medo também de serem perseguidos e mortos pelas autoridades judaicas. E aí Jesus diz que a paz esteja com vocês. Mas o texto diz, primeiro, Jesus ficou no meio deles. E aí disse, eu estou com vocês na realidade. E quando Jesus está conosco, quando Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Deus de nossas vidas,
os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, elas são aquietadas. Porque nós sabemos que nós temos um Deus poderoso que está entre nós, que está conosco, que está sempre em todos os momentos em nossa vida, que não é um Deus morto, que não é uma estátua, mas um Deus que vence a morte, um Deus super poderoso, que tem todo o poder, em especial sobre a morte, e que ressurge naquele dia, naquele dia de Páscoa. E isso é maravilhoso a gente saber. Por quê? Porque é somente em Jesus Cristo que a gente pode encontrar paz para as dificuldades que nós temos neste mundo. É somente nele e a ele que nós podemos realmente recorrer para ter um pingo de esperança para o amanhã. Como o apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira carta, e nós lemos antes, por causa da sua grande misericórdia, ele, Cristo, nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. E por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva, de uma viva esperança, esperança de que dias melhores virão. Em meio a tantas notícias conturbadas que estamos passando aqui em meio do nosso município, em meio a tanta aflição devido à falta de segurança, em meio a notícias ruins de violência, nós podemos enxergar uma luz no fim do túnel, através da esperança que Cristo nos dá. E por isso Ele mesmo, antes de subir aos céus, Ele diz para os seus discípulos: ide, fazei discípulos, vocês devem pregar, anunciar, batizar, ensinar todas as coisas que eu tenho ordenado para vocês. Mas Ele diz assim: vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. E aí sim, os discípulos começaram uma caminhada de perseguição, de violência, de morte, por anunciar e por pregar o Jesus Cristo que ressuscitou. Eles não tiveram medo, passaram por diversos momentos difíceis na vida deles, correndo o risco de perder a própria vida, mas eles sabiam que a mensagem que eles tinham a levar, a mensagem de esperança, era muito maior, muito mais importante do que a vida deles. E essa esperança que encheu o coração deles, também é a esperança que deve assim encher o nosso coração e deve nos dar forças neste momento de dificuldade. Sim, o medo, especialmente o medo diante da morte, nos paralisa. O medo diante de perder algum ente querido e até mesmo de algo ruim acontecer com nossos filhos, ele é algo que nos paralisa. Mas nós que somos cristãos sabemos que a morte, ela não é o fim. A morte, ela é apenas algo passageiro, porque nós cremos num Senhor e Salvador que ressuscitou e que nos dá a vida eterna. E nós, por consequência, nós temos algumas coisas que a gente pode fazer nesses momentos aonde o medo toma conta de nós. Em vez de nos trancarmos dentro de nós mesmos, de nos paralisarmos, nós podemos fazer algumas coisas, não é mesmo? Para passar
por estes anseios, estes temores que tomam conta do nosso coração. Uma das coisas bem simples que a gente pode fazer é cantar. Afinal, tem um ditado que diz, né? Quem canta, seus males espanta. O canto, o louvor, a música entoada para Deus, ela nos auxilia nesses momentos de medo, de anseio. Cantem, louvem, busquem louvar ao nosso Deus, conforme nós também vimos hoje no Salmo 48. Aleluia, que todo ser louve a Deus, o Senhor. Isso que significa a palavra aleluia. Louvem a Deus, louvem ao Senhor, todos nós, todos os seres viventes. Cantem a Deus pelas suas maravilhas que Ele tem feito. E assim, com certeza, um pouco deste anseio, deste medo, desta preocupação vai se acalmar. Além disso, ore a Deus. Peça forças a Ele. A gente, às vezes, quer passar pelos medos sozinho. Ou quer passar pelos anseios só se fechando em si mesmo. Mas Jesus diz, vinde a mim, todos vocês. Falem então com Jesus em oração. Falem com Deus e coloquem as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos diante de Deus. E Ele vai dar forças para vocês. Orem, falem com Ele. E por último, e talvez o mais importante, busquem forças na sua palavra. Porque ela é rica e poderosa. Ela é o nosso escudo, ela é a nossa armadura para lutar contra as artimanhas do inimigo, que tenta todo dia nos derrubar com coisas como essa que nós vimos essa semana. Isso tudo é o inimigo, é o diabo agindo. É a falta de Deus no coração do ser humano. E para nós que somos cristãos, é o diabo tentando paralisar a gente com medo. Com medo e deixarmos de adorar e louvar ao nosso Deus. Por isso, estimados irmãos, o medo que vocês têm, eu também tenho. Mandar o meu filho para a escola não é nada fácil, diante de tantas e tantas notícias que a gente está vendo. Mas eu sei que eu tenho um Deus que está acima de tudo isso. Um Deus poderoso. Um Deus que me guia, me cuida e me protege. E é somente Ele que pode nos dar forças para passarmos por isso. Porque eu sei que não importa o que aconteça, nada pode nos separar do amor deste Deus. Nada pode fazer e passar por cima do poder todo-poderoso do nosso Deus. E Deus não vai permitir que nada aconteça se a gente confiar nele acima de todas as coisas. Somente isso pode nos trazer a paz em meio a este medo, em meio às angústias. Deixem Cristo agir na vida de vocês. Deixem que Cristo esteja com vocês, esteja no meio de vocês, para passarem pelas aflições. Jesus disse, e isso fica bem claro, no mundo nós vamos passar por dificuldades, por aflições, por anseios, por medos, por violência, por guerra, por tanta coisa ruim. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. E essa vitória é para sempre. Essa vitória de Cristo Jesus sobre a morte é a garantia de esperança para novos dias, de esperança para uma vida que não tem fim, para a vida eterna. Que esta boa notícia da ressurreição de Jesus possa trazer também forças e dar forças para vocês,
para todos nós que estamos passando por isso, por essas aflições, sabendo que o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.